Olá a todos, eu sou Daniel Marques, esse aqui é o Radar de Opinião. Sejam todos bem-vindos a mais esse programa, que é um programa opinativo, é um programa onde sua opinião é importante, onde a minha opinião é importante, e onde nós vamos relatar os assuntos que foram destaques durante a semana nos jornais, nos tabloides do Brasil e do mundo, além daquela reportagem que passou despercebido, mas que tinha aquele ar de importância também. Bom, e o nosso programa de hoje vai ser referente, não sei se vocês lembram, com certeza não devem lembrar, daquele garoto que é cantor evangélico, cantor gospel, o J.A. É um garoto muito importante, um garoto que canta bem pra caramba, particularmente eu gostava muito de ouvi-lo cantar. E ele ficou famoso até mesmo no programa do Raul Gil. Era um garotinho que canta pra caramba. Inclusive ele chegou a ser indicado ao Grammy Latino de música. Esse garoto, com o tempo, ele deixou o mundo gospel, né, de ser cantor gospel, e passou a cantar música pop. Aí, nos últimos dias, ele postou uma foto nas suas redes sociais e revelando a sua opção sexual, falando que era bissexual. Até aí, tudo ótimo, normal, para pessoas racionais. No entanto, o que acontece? Esse garoto passou a ser atacado, passou a ser humilhado, passou a ter ameaças de morte diárias, simplesmente pelo fato de ele revelar que era bissexual. Ou seja, nós estamos vivendo na era do homem da caverna, estamos vivendo na era talvez medieval, da era da perseguição, caça às bruxas, porque um assunto como esse que já não deveria ser um tabu. Estamos no século XXI, ser homossexual é a mesma coisa de ser heterossexual, a mesma coisa de ter uma opção por uma arte, a mesma coisa de ter uma opção por um emprego, a opção por uma comida, é uma coisa tão comum e já é uma coisa tão banal de se falar, e ainda estamos batendo nessa mesma tecla todos os dias. É um absurdo isso. É um absurdo termos que parar, chegar aqui para falar de um assunto como esse. Gente, deixa esse garoto em paz, deixa ele viver a vida dele, vivam a vida de vocês, ele não está nem aí para o que vocês estão fazendo. E o pior, que muitas dessas pessoas que criticam, ninguém sabe o que vocês fazem entre quatro paredes, o que vocês deixam de fazer. São justamente essas pessoas que têm um telhado de vidro, que gosta de apontar e gosta de julgar as pessoas. Então vão cuidar da vida de vocês, vão lavar uma roupa ou fazer qualquer coisa relevante para a sociedade. Com certeza vocês não estão fazendo nada, a não ser passar o dia todo nas redes sociais buscando a quem atacar ou deixa de atacar. Essa aqui, a fonte dessa reportagem foi uma entrevista que ele deu ao portal Splash. E revelando tudo isso, ele está bem chateado com essa situação. Vocês têm que lembrar que esse garoto tem família, que ele tem uma vida, ele tem uma representatividade na sociedade, uma representatividade na arte, no nome da arte também no Brasil. Então vão cuidar da vida de vocês. E por que começar esse programa com um assunto desse, Daniel? Bom, começar o programa com um assunto desse porque parece que repete-se a cada dia, é a mesma coisa, todo dia alguém é atacado, todo dia alguém é humilhado, todo dia alguém é morto pelo fato de ser religioso, por sua religião ser diferente da do outro, pelo fato de ser negro, pelo fato de ser mulher, idoso, ter gosto político diferente e pelo fato também de ser gay. Poxa, vocês não têm mais o que inventar, o mundo está ficando cada vez mais chato referente a esses assuntos. E eu vou falar aqui também. Nós falamos essa semana referente ao Paulo Gustavo e que todo mundo está orando por ele. É um grande artista, um comediante, uma pessoa que tem que voltar pra gente, pra rir. Não estou falando apenas dele, mas que acabe logo essa pandemia, que todo mundo volte a ter uma vida que pode se chamar de normal. Muitas pessoas que perderam milhares de familiares aí nunca vão ter uma vida normal novamente, vai ser difícil se adaptar a isso. Mas vamos falar dele pelo fato de ser uma pessoa que está em evidência, que muita gente gosta. Poxa, quem não gosta do Paulo Gustavo? E até uma matéria que saiu no jornal, e que inclusive a repórter Raquel Sherazade repostou com uma postagem de uma internauta que não tinha o que fazer e escreveu isso aqui que eu vou ler para vocês. Homossexualismo é pecado e pronto. Ou seja, ela que decide, ela que dá o aval, ela que julga, ela que condena, ela que dá a sentença. Ninguém vai mudar a palavra de Deus. Agora, não pensa que no céu vai entrar de qualquer maneira. Precisa renunciar à própria vida. Não é assim que funciona. Procurem ler a Bíblia. As pessoas estão cegas da verdade e querem atacar os cristãos, querem achar bonitinho, querem que seja normal, mas não é.
e que Deus tenha misericórdia da alma dele e que haja tempo de arrependimento. Profeta de Deus não tem que ter medo de falar a verdade. Ela se denomina profeta de Deus. Eu acho que, quando ela falar aqui, procurem ler a Bíblia, eu acho que ela é uma das pessoas que menos lê a Bíblia. Talvez ela não tenha ouvido falar dos falsos profetas, e acredito que ela tá nesse meio aí, porque o Deus que eu acredito, Jesus pregava a humildade, o amor, e o Deus que eu acredito, ele também prega o amor incondicional. E os dois maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Será que ela está amando o próximo como ela mesma? Ela julga e se diz cristã? Com certeza não representa a maioria dos cristãos do Brasil e do mundo, não me representa também como cristão, posso falar isso, porque não penso dessa forma. Então, em vez de estar atacando, em vez de estar falando tanta bobagem, poder procurar o que fazer também, podia procurar, vai pregar, embora que uma pessoa como essa não tenha qualificação nenhuma para estar falando de Deus ou falando alguma coisa referente à religião ou à Bíblia para um próximo, né? Então, pessoas como essas que sujam o nome da religião, sujam o nome do cristianismo, sujam o nome de tantas outras denominações religiosas. E ainda dentro desse mesmo assunto, vamos falar do pastor lá de Alagoas, né? Que é o pastor José Olímpio, que soltou uma notazinha na sua rede social, também uma pérola, também referente ao ator Paulo Gustavo. Ele pôs a foto dele ao lado da foto do ator Paulo Gustavo, e lá ele escreve: esse é o ator Paulo Gustavo que alguns estão pedindo oração e reza? E você vai orar ou rezar? Uma forma de deboche, de sarcasmo que ele está fazendo aqui. Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si, escreveu o religioso. Será que realmente é religioso? Será que ele tem capacidade de estar à frente de uma denominação, de carregar o nome de uma igreja e ter algumas pessoas ali para que ele possa ensinar o amor incondicional, que é o amor de Deus? Acredito que não. Acredito que a denominação que ele representa, que eu não vou falar o nome porque não tem nada a ver, a denominação que ele representa, que eu não vou falar o nome, porque com certeza não deve concordar com ele. Se concordar, é tão hipócrita quanto esse pastor aí, que não sei nem se pode ser chamado de pastor. Eu acho que ele não lê a Bíblia realmente, não estudou de fato. Porque quem que é que ele refere-se aqui ao dono do Paulo Gustavo? O que eu saiba é quem representa a humanidade é Jesus Cristo, e quem deveria ser o dono da humanidade? Deus que nos criou. Deus que nos criou. E eu não sei o que acontece com esse pastor, que ele fala que o dono dele o leve. Quem que ele fala que é o dono? Ele também está julgando, ele também está apontando, ele tem a chave do céu e do inferno, ele fala diretamente com o diabo, será? Não sei, ele sabe quem que é o dono do Paulo Gustavo, ele deve ter tido uma conversa particular com o dono do Paulo Gustavo para ter certeza sobre isso. Pois é uma outra pessoa que não representa os evangélicos, não representa boa parte dos pastores coerentes que existem nas igrejas do Brasil e também do mundo, e não representa muitas denominações. Esse pastor está sendo processado por 32 entidades, né? LGBTQ+, e outras, e o Ministério Público vai apurar isso como crime. Muita gente pode me criticar, ou pode criticar essas entidades ou tudo que acontece, falando que não tem direito de se expressar. Você tem direito de se expressar. O seu direito acaba onde começa o meu. O direito do pastor acaba onde começa o direito à vida e à opção sexual do Paulo Gustavo. Ele esquece da representatividade desse artista para o Brasil. Ele esquece que esse artista tem família, tem um esposo, tem uma mãe, tem filhos. Ele esquece que é um ser humano, que é uma pessoa que precisa de amor, que assim como milhares de brasileiros estão precisando de oração nesse momento, que estão lutando. Ele não deve imaginar o quanto deve ser você estar entubado em cima de uma cama, lutando entre a vida e a morte, os entes queridos ali fora vendo toda essa luta, esse sofrimento. Ele não sabe quanto deve ser desgastante isso. E pelo Deus amoroso que nós temos, espero que ele realmente não saiba, para que ele aprenda o que é realmente o amor, o que é o amor fraternal, o que é o amor pelo próximo, o que é o amor por Deus, pelos seus aqui. Ele não sabe o que é o amor pelo semelhante. Então, pastor, vai procurar o que fazer, vai arrumar também uma lavagem de roupa. Não sabe ensinar, fica com a boca fechada. Então, são pessoas desse calibre, dessa qualificação, que acaba com a religião, que faz com que as pessoas passem muitas vezes a criticar o religioso ou o cristão,
simplesmente pelo fato de uma ou duas peças raras como essa, de sujar o nome da igreja, de sujar o nome da denominação, e que podem ter certeza que milhões de pessoas não pensam igual a ele, e ele e o grupinho dele que pensa com essa cabeça tão de jiricos vão ficar cada vez mais isolados. Bom, é isso, essa notícia é chata para começar, né? E vamos para a nossa próxima reportagem. Continuando, pessoal, aqui com nossas reportagens, outra reportagem que também pegou os fãs de surpresa aqui, a atriz Ellen McGraw, a Narcissa Malfoy do Harry Potter, né? A mãe do personagem, do vilão do Harry Potter, e também é um personagem que ficou conhecida, a tia Polly do Peaky Blinders. Então essa atriz de 52 anos faleceu de câncer essa semana. Ela tinha 28 anos de carreira, participou de produções célebres de filmes como A Entrevista do Vampiro, de 1994, e a Invenção de Hugo Cabret, de 2012. Mas o papel em que ela teve mais destaque mesmo foi a mãe do Draco Malfoy em Harry Potter. É uma pena e uma perda muito grande para o cinema, uma perda muito grande para a sétima arte do mundo aí. Ellen nasceu, né, em Londres em 1968. Ela começou a carreira no teatro em 1993 e ganhou diversos prêmios nos palcos. Nas telas do cinema ela conquistou inclusive o BAFTA pelo filme A Rainha. Em 2006, ocasião da qual interpretou Cheryl Blair, esposa do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. E o falecimento foi divulgado pelo marido da artista, né, o também ator Damian Lewis, e em um comunicado no Twitter em que ele escreve: estou de coração partido em anunciar que após uma batalha heróica contra o câncer, a mulher linda e imponente que é a Ellen McGraw morreu pacificamente em casa, rodeada de amor da família e amigos. Aqui é uma reportagem da CNN, e aí é uma grande perda para o cinema, e que Deus possa confortar a família. E aqui infelizmente temos que dar esse tipo de notícia também, pois trata de uma pessoa importante do mundo do entretenimento. Vamos para a nossa próxima reportagem. Hoje a coisa não está muito boa não no radar de opinião, então vamos lá para a próxima reportagem aqui, gente. Uma coisa que me deixou muito triste, me pegou assim de calças curtas, numa reportagem da revista Veja, do portal Veja, em que vocês não têm noção, 45 mil crianças ficaram órfãos, vítimas, que os pais foram vítimas do Covid-19. Isso é uma tristeza somente no Brasil. Então você imagina, 45 mil crianças perderam os pais, estão vivendo com tios ou com algum parente ou alguma instituição de amparo à criança. Você imagina o psicológico dessa criança, você imagina o futuro dessa criança. Então vamos orar por essas crianças. Quem puder apoiar, apoie, ajuda, que o governo possa facilitar um pouco mais a adoção. Mas claro, a gente sempre pede para facilitar a adoção, porém tem que ter certos cuidados realmente para que não jogue nossas crianças na boca dos leões, né? Porque está cheio de pedófilos, está cheio de tráfico de órgãos de crianças também. Se vocês derem um Google aí, vocês vão ver o quanto de crianças desaparecem no mundo, no Brasil, todos os anos, e que não reaparecem. Então é uma notícia muito triste, é sempre algo que toca criança, o idoso mexe muito comigo, e essa é uma reportagem que mexeu bastante. Gente, são 45 mil crianças até agora, que os pais foram vítimas do Covid e perderam a batalha para esse vírus maldito, e essas crianças agora estão aí sem pai ou mãe. Aqui a reportagem ainda da Veja fala que a Comissão Externa de Enfrentamento ao Covid da Câmara dos Deputados realizou audiência pública na última terça-feira, dia 13. Muitas dessas crianças vivem em extrema dificuldade, sem nenhuma ajuda do Estado. Então, Estado, vamos acordar, vamos ajudar essas crianças, vamos acolher, saber onde estão, fazer um mapeamento dessas crianças, dessas famílias, saber o que está acontecendo com essas crianças. Os pais estão morrendo todos os dias, e essas crianças estão aonde? Abandonadas, sofrendo abuso, passando fome, passando necessidade. O que está acontecendo com essas crianças? O Estado tem que ficar em cima, o Estado tem responsabilidade com isso, o Estado tem a obrigação
de cuidar dessas crianças. Então, até que fim a Câmara dos Deputados trabalhou um pouquinho referente a isso, e que não pare apenas nisso, não seja apenas foco de capa de reportagem, que realmente atuem, que realmente vão atrás, que realmente deem uma solução para isso, até que esse momento tão horrível passe. Então aqui eu peço a vocês também que orem por essas crianças. Se souberem de alguma coisa, denunciem. Se souberem de alguma criança ou família que estejam passando necessidade, ajudem com o mínimo que for. Com certeza vai ser muito para essas famílias, vai ser muito para essas crianças. Então, essa foi mais um dos nossos temas de hoje. Vamos passar para o próximo. Vamos falar agora de um outro caso. É um absurdo o que acontece no Brasil. Quando não é demais, é de menos. Muita gente deve ter acompanhado o jornalista da Globo, o jornalista do Bom Dia São Paulo, o Rodrigo Bocardi, que foi acusado de xenofobia. Por que ele foi acusado de xenofobia? Olha só o absurdo. Eu vou ler aqui para vocês. O internauta o acusou de xenofobia após Rodrigo Bocardi, apresentador do Bom Dia São Paulo, dizer que sofria de calor em Cuiabá quando trabalhava lá. Gente, Cuiabá faz calor. Mato Grosso faz calor, Rio de Janeiro faz calor. Às vezes eu vou pro Rio de Janeiro, eu fico em tempo de morrer, eu adoro o Rio de Janeiro. Mas às vezes é um calor que é insuportável, mas aí vai fazer o quê? Vai reclamar com o sol, vai reclamar com Deus nessa situação. Agora o cara não pode se expressar se está com frio ou com calor. Eu vou pro Rio Grande do Sul, tem lugar lá que é frio pra caramba. Eu não vou falar, nossa, tô com frio, morri de frio, então sofri enquanto tá. O corpo às vezes não se adapta tanto ao calor, não se adapta tanto ao frio. Eu, por exemplo, sou do Nordeste, mas não me adapto muito ao calor. Prefiro o local mais frio, mas porque eu acho que Pernambuco é muito quente. Recife é quente pra caramba. Eu sou xenofóbico porque eu falo que Recife é quente. Não, é quente, e Rio de Janeiro é quente pra cacete. Então tem lugar que é quente igual o inferno. Então não pode se expressar referente a isso. Então tem gente que fala muita bobagem na internet, tem gente que não tem o que falar, que fala muita besteira. Agora a pessoa não pode se expressar se um lugar é quente ou se é frio. Não, aí também é demais. Então tem coisa que a gente bate referente a crimes realmente de racismo, de homofobia, de xenofobia, contra a religião, ou seja o que for. Porém, quando é besteira, tem que falar também. Esse outro internauta aí também tem que procurar um emprego. Eu sei que tem 14 milhões de desempregados no Brasil, mas procura um bico, vai fazer alguma coisa, procurar o que fazer. O que é isso? O cara não pode falar assim, um lugar é quente ou se é frio, ele sofreu com calor ali. É quente sim. Agora vai fazer o quê? Vamos tapar o sol com a peneira? Não, então o internauta vai procurar o que fazer. Tenho certeza que na tua casa aí tem que varrer, ou passar um pano, ou fazer uma comida. Vai ajudar tua mãe, vai ajudar teu pai, tua esposa, sei lá, vai procurar o que fazer. Porque também cada comentário, cada absurdo que a gente tem que se deparar no dia a dia, que chega a ser, a gente não tem nem realmente o que falar. Bom, continuando aqui, deixando essa bobagem de lado, desse desocupado, vamos falar do festival religioso na Índia, que atrai multidões em plena segunda onda da pandemia. Todos sabemos que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. A Índia e a China, eles juntos têm a terça parte de seres humanos, né? Somente nesses dois países. Então é um país gigantesco, de uma população imensa. Então o festival religioso hindu Kumbh Mela, que é celebrado desde janeiro no norte da Índia, atraiu 25 milhões de pessoas, 4,6 milhões delas em 2 dias apenas esta semana. Agora, a Índia registrou mais de 270 mil infecções nas últimas 24 horas, então vocês vejam aí, elevando o número total de novos casos para 2 milhões desde o dia 1º de abril, e não é mentira. Aqui nós estamos falando de um fato em que um festival religioso está aglomerando pessoas, e a gente sabe que na Índia há escassez de tudo também. É um país muito grande, então para dar conta da alimentação, do meio de vida, do saneamento básico, é tudo muito precário também.
Então, segundo o responsável, os testes foram aplicados nos 600 hectares da feira. Então eles disseram aqui que fizeram testes de Covid em todo mundo que estava lá, e eu não acredito nisso não. Ele insistiu que os protocolos do governo, incluindo a exigência de certificados negativos obrigatórios, eram estritamente cumpridos. Apesar das recomendações oficiais, as imensas multidões de peregrinos que vão lavar seus pecados no Ganges, o rio sagrado, parecem ignorar o perigo. Então a gente está falando que eles exigiram o teste, com certeza o teste é caro, tem pessoas que não têm dinheiro nem para comer, quanto mais para fazer um teste. E são pessoas humildes, pessoas realmente que se apegam à religião. Isso aí acontece muito em países pobres, em famílias pobres, aqui no Brasil também é assim. Quanto mais tem miséria, ainda bem que pelo menos tem a fé para que se apeguem a isso. E com certeza não fizeram teste, e o que vai sair daqui vão ser milhões de infectados, vão ser milhões de mortes também. É a irresponsabilidade do governo, podendo talvez adiar um pouco mais esse festival religioso. Então, continuando a reportagem aqui, mais de 25 mil peregrinos continuam chegando todos os dias nas cidades onde entre 2 a 3 milhões de crentes hindus são esperados para o seu último grande banho em 27 de abril, antes do final do festival. Aqui no início da semana, o Mohammad Ali, de 65 anos, chefe de uma das 13 akadas, os conselhos ascéticos hindus, foi internado no hospital. Então ele é uma pessoa religiosa, ele é uma pessoa importante ali na região, importante no país. Foi internado no hospital, onde morreu na quinta-feira em decorrência do coronavírus. De acordo com as autoridades, cerca de 80 sadhus, ascetas hindus considerados santos, testaram positivos para o coronavírus, disseram as autoridades. Então até essas pessoas consideradas santos, talvez tenham um pouquinho de regalia maior do que a população em geral, estão se contaminando e estão morrendo, o que dirá da população carente, da população que não tem nada a não ser sua fé. Então aqui você vê uma irresponsabilidade com a população da Índia, as autoridades aqui. Então vamos agora para a nossa próxima reportagem. E essa reportagem que eu acabei de ler da Índia, ela é da revista Veja. Para finalizar a nossa matéria de hoje, para finalizar o nosso radar de opinião de hoje, vamos falar entre a treta que está existindo entre os Estados Unidos e a Rússia. Meu amigo, está tendo treta ali também. Não é de hoje que a Rússia não se entende com os Estados Unidos, e isso não é segredo para ninguém. Porém, na última quinta-feira, dia 15, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, impôs sanções contra a Rússia por interferência nas eleições. Isso todo mundo ficou sabendo, nas eleições, das últimas eleições para a presidência dos Estados Unidos. Segundo eles, houve apoio para o candidato Donald Trump, desde a outra eleição passada, onde ele concorreu com a Hillary Clinton, e também por ataques virtuais ao país. Com as sanções, as instituições financeiras dos Estados Unidos não poderão comprar título de dívidas da Rússia. Em contrapartida, a Rússia não poderia ficar para trás, e já respondeu com retaliação aos Estados Unidos. 8 pessoas que ocupam alto cargo da administração dos Estados Unidos, além de 10 diplomatas, o mesmo número do qual os Estados Unidos impôs proibição de entrar lá no país americano, também é proibido de entrar na Rússia. E nesse imbróglio todo aí que a gente ouviu falar, o governo chinês já se posicionou em apoio aos russos. Isso aqui foi uma reportagem do G1, então você vê a treta aí, estamos falando de países que detêm o poder da tão temida bomba atômica. Então tomara que se resolva isso aí, que ninguém está afim de entrar numa terceira guerra mundial, Então o mundo já vive conflitos demais, de fome, de tantas desgraças, de doenças, de desigualdades, de violência. Então ninguém está querendo isso. Já está tendo uma treta muito grande ali entre a Rússia e a Ucrânia, que já são inimigos de algum tempo, e que já tem interferência dos Estados Unidos em apoio à Ucrânia e também de alguns países da União Europeia. Ninguém sabe
aonde isso vai parar, mas tomara que se resolva mais esse imbróglio aí, mais essa treta que está acontecendo nesses países. É isso aí, galera, chegamos ao fim de mais um Radar de Opinião. Eu sou o Daniel Marques e você continue nos acompanhando aí, e você pode assistir os nossos vídeos, os nossos comentários e opiniões no portal Multiplay, Mundo GTV e TV Show, além também de passar nosso programa nas principais plataformas de podcast. Estamos no Spotify, Pocket Cast, Anchor e alguns outros aí. É só procurar Radar de Opinião. Deixe sua opinião também, deixe sugestão do que podemos conversar, compartilhe os nossos vídeos, divulguem, continue com a gente até o nosso próximo programa. Sou eu aqui, vocês aí, seguindo junto com o Radar de Opiniões. Tchau, pessoal!